Pessoal, bom dia. Vamos então começar a nossa segunda aula desse curso. É um curso arriscado, né? Então, a gente podia dizer assim, todos esses cursos são arriscados porque são voadores, né? Às vezes tem alunos que dizem, ele viaja muito. Sim, porque o pensamento tem estudos até científicos sobre isso. Quem produz o pensamento são as palavras. E na medida em que as palavras vão se renovelando, ideias vão aparecendo. E eu não vou reprimir as ideias, ser um apolíneo das ideias, quer dizer, tem que ter regra, tem que ter medida. Não, eu sou um dionisíaco das ideias, né? Eu deixo que elas corram, que elas tenham essa dinâmica da física, da explosão, da multiplicidade, porque é com isso que a gente está lidando, é com isso que eu lido há tantos anos, proteger as multiplicidades do mundo e da vida do império da lei do um, como eu chamei lá num livro que devia se chamar Arte da Guerra, mas aí me recebeu o meu e-mail. Aí me disseram que Arte da Guerra não podia. Porque já tinha a Arte da Guerra do Sun Tzu. 2, porque provavelmente iria para estante, nas livrarias, para estante de autoajuda, o que eu achei excelente, porque ia ser comprado. Depois podia dar processo no PROCON por engano de propaganda, alguma coisa assim, porque era filosofia. Então se chamou Comunicação e Diferença. É um livro de 2024, de 2004, quando está fazendo 20 anos. E ali a minha preocupação era que, depois de nós termos vivido, pensado e agido durante 2 milênios e tanto, e meio, na base 2, aberto, fechado, base 2 do computador, sim, não, verdadeiro, falso, macho, fêmea, desde os gregos, o que é verdadeiro pegamos, o que é falso rejeitamos. Logos, a força que reúne, que concentra, que unifica, nós queremos. Physis, a força dispersiva, multiplicadora, caótica, nós rejeitamos. Isso foi de um certo momento para cá, século V para cá, mas são 25 séculos. E as multiplicidades da vida, do mundo, do cosmos, essas multiplicidades estavam em julgamento e condenação. Platão falou mesmo das multiplicidades selvagens, que melhor seria que ficassem sepultadas no fundo dos oceanos. Preciso ver qual é o diálogo em que ele diz isso, mas a frase é muito boa, né? Multiplicidades são sempre selvagens. Ele usa a mesma palavra simulacro. Segundo a concepção, o sistema platônico, de que o que é verdadeiro mesmo, inquestionavelmente verdadeiro, porque tem em si seu próprio sentido, é o que ele chama ideia. Ideia que é a palavra grega para dizer forma, a forma própria, o que propriamente é em si mesmo, não a forma geométrica. Quando eu digo, por exemplo, ficou difícil, André, você diz, pô, esse negócio é barra pesada, ficou difícil, vou tentar explicar de outra forma. Forma não tem aqui nenhum sentido geométrico, depois tirou-se, né, daí. Mas ideia, né, era, Platão, a forma própria de ser. Talvez ele pudesse, numa prova de múltipla escolha ali, tivesse, defina ser, aí,
ideia, não sei o que, ele marcar em ideia. Estaria errado, ele ia perder meio ponto, mas não estaria errado no sentido de que o núcleo da verdade de ser, para Platão, era ideia. Quer dizer, a forma própria, aquilo que propriamente é todo e qualquer pilô, né, está na ideia, forma, no absoluto. Depois vai se dizer essência, mas não é uma palavra de Platão, né? Mas vamos dizer, na essência pilô, que não é um pilô, mas existe, não é uma ideia na nossa cabeça, que nós sacamos da realidade, por exemplo, ou impomos a ela, fabricamos primeiro e depois impomos a realidade. Não, as ideias existem verdadeiramente e são copiadas, de modo que é como se fosse uma reversão da ideia de representação. A representação é uma palavra do século XIV, mais modernamente pensado, seria tomar alguma coisa. Aristóteles podia ser, aspas, acusado, porque ele não aceitaria, de ter formulado a primeira forma de representação, né? Nós temos as coisas singulares e delas extraímos a sua verdade, que é universal, não é singular. Temos esse piloto, mas a ideia agora intelectualmente produzida na mente de um sujeito de verdade, né, é universal, é a essência que se expressa num conceito. Então, é de baixo para cima, o que modernamente chamou então método indutivo e tal, experimental, observacional, essas coisas que nós conhecemos no período moderno, deram a ciência, são nossas familiares. Para Platão era o inverso, porque o que representava as ideias eram as coisas singulares. Então esse pilô representa a ideia pilô, mas representa copiando. Então esse pilô tem que ser uma cópia imperfeita, evidentemente, por exemplo, que tem uma tampa preta, e a ideia pilô, que não é um pilô, não tem tampa, muito menos preta. Não há nenhuma exigência de negror na ideia pilô. Mas a cópia da ideia, essa cópia é simples, se ela é boa, e se aplica a ideia pilô se aplica a todas as cópias boas que essa ideia recebe. Mas uma cópia, por sua vez, pode ser copiada, né? Eu, lá, os meus alunos da graduação, faço esse experimentozinho, mas agora não posso pegar o meu celular para fazer aqui com vocês, que ele está me gravando. Pego o celular, tiro uma fotografia desse piloto. É o piloto, mas é uma cópia de uma cópia, de modo que tem nele uma dupla imperfeição, um afastamento duplo da ideia. Aí eu vou explicar a foto, né? Uso discurso para explicar, descrever a foto. Não estou descrevendo a coisa, que é cópia da ideia. Estou descrevendo a cópia da cópia, a minha descrição é uma cópia de outra natureza, não é mais imagética, é um discurso, que é, portanto, cópia de cópia de cópia. E quanto mais a representação, vou usar a palavra nossa, né? Quanto mais a representação se afasta da cópia original, mais ela entra no domínio do falso. E Platão dá a isso o nome de simulacros. Então, os simulacros, que é uma palavra super pós-moderna, né? Os simulacros são aquilo que tem que ser evitado, porque ali só há erro. O domínio dos simulacros é o domínio da opinião, doxa, da opinião. Da opinião não sai nunca nenhuma verdade, né? Nunca.
Então, um pouco antes, com os sofistas, século V, eu vou dar uma passada nisso. Uma coisa semelhante já está acontecendo, só que muito mais violenta, na exclusão dessas multiplicidades selvagens, né? Esses simulacros, cópia de cópia de cópia de cópia em termos de Platão. E Platão tem essa forma mais sistêmica, totalmente sistêmica, que tem quase uma matemática, né? E daí em diante, as multiplicidades foram sempre que a gente bota sempre numa frase, deve estar errada, né? Porque tem exceções. Então, vou botar. Foram sempre consideradas o antagônico da verdade, aquilo que tem que ser evitado. Se a gente entrar ali no meio das multiplicidades, se perde por indiferenciação, qualquer coisa assim. Também vou dar uma passada por aí. Então, lá em 2004, eu publiquei esse livro, A Arte da Guerra. O subtítulo é Uma Filosofia de Guerra para Uso dos Homens Comuns. Se tivesse reedição, eu botaria para uso das pessoas comuns. As mulheres tinham sido excluídas daquele título. Mas, que era o que eu estava percebendo ali, formulando como hipótese, é que nós tínhamos passado da regência de uma lei do dois, sim e não, verdadeiro ou falso, em que o não ainda tinha que ser chamado à cena para fortalecer o sim, e o falso para fortalecer o verdadeiro, porque nada disso era óbvio, tinha que haver esse antagonismo. Para um momento da nossa história, nesse sentido, novo paradigma, que eu chamei de lei do um, quer dizer, reduzir 2 a 1, porque 2 ainda é uma demasia, 2 ainda é uma multiplicidade, né? Mesmo que ela seja para excluir, etc. Mas aí a gente pode se enganar, escolher errado. Então, submeter tudo a uma lei só, que é da eficácia, que gerou um movimento no século XX, que pode estar diabolicamente expresso naquela cápsula de gás de Zircon que alimentou as câmeras de gás na Alemanha para resolver um problema, estava posto quase como se fosse um problema matemático, porque não podia deixar resto. Problema judeu, a questão judaica, a questão de prova. Resolveu-se assim. E a bomba atômica também era uma questão numérica. Os japoneses não desistem, a guerra já acabou na Europa, os japoneses do Pacífico continuam lutando. Como é que a gente faz? Porque os americanos, os ingleses estão morrendo às pencas. Como é que se resolve isso? Era uma equação. Pegou-se a disponibilidade da física atômica, que tinha descoberto a fissão do átomo, aplicou-se tecnicamente a engenharia nuclear, fez-se um artefato, uma bomba, que aí já não tinha nada a ver com verdade, coisa nenhuma, né? Tinha um fim utilitário, eficaz, que quase não funcionou, porque eles destruíram Hiroshima e o imperador não cedeu. Aí foram destruir Nagasaki, pronto, foi eficaz, o imperador cedeu. Ali na década de 40. E que no final do século XX, aí sim, se instituiu como uma espécie de guarda-chuva para tudo, tem que ser tecnologicamente eficaz, tem que produzir resultado. Verdadeiro, não verdadeiro, deixou de ser uma questão, né? Então, proteger as multiplicidades vamos botar no fundo, a questão da verdade é a minha questão da vida inteira, e a questão da verdade está colada na realidade do real, senão verdade é uma ficção que pode ser eficaz, que pode ser sedutora, dependendo se ela passa pela ciência, pela tecnologia ou pela poesia, né? Mas real mesmo, que coisa é? Isso é uma pergunta que já não dá mais para fazer, é o que se diz aí, já, né? Não faz mais sentido, é uma pergunta ontológica, imagina, coisa antiga, metafísica, nada a ver. Essa é a minha questão de fundo. Ficou velha? Vamos ver hoje um pouco.
E a questão que, vamos dizer, vai tomando a frente, vai se destacando como se fosse assim um ponto mais saliente dessa questão da verdade, é essa da relação é essa da eficácia. Vou falar de relação por enquanto, porque teria que botar o real de volta. É essa da eficácia, que o mundo se resolva na dimensão da eficácia. E isso, vamos chegar lá, vamos passar por lá, faz do mundo um grande mercado, um mercado de tudo, não é bens e serviços, é pessoas, subjetividades, valores, tudo isso está submetido a essa forma mercadoria. Não estou nem fazendo uma grande referência a Marx, não, mas essa forma mercadoria que coloca o mundo na dimensão do consumo, porque a eficácia tecnológica, a eficácia das tecnologias de ponta do nosso mundo hoje, sobretudo as tecnologias informacionais, que contraem espaço e tempo, fazem um mundo pequeno. Não fosse um mundo pequeno, nós não teríamos passado pela pandemia, nós teria ficado localizado ali. Mas é que a comunicação, tanto a comunicação informacional quanto a comunicação de pessoas, de bens e pessoas, isso voa, né, muito rapidamente pelo planeta. Então, os contágios são como gramas, rizomáticos, como Deleuze diria, né? Rapidamente. Então, essa concentração do mundo, espaço-temporalmente, que não sei se a gente não deve chamar de novas tecnologias, porque ela já tem um tempinho, da Revolução 2.0, que já está na 4.0 em diante, fizeram com o mundo, puseram o mundo nessa situação de ser o grande mercado ao qual tudo é levado para ser consumido, Eu não sei se dei na aula passada a ideia, o exemplo das células tronco. Não? É porque eu gosto muito desse exemplo. Dei, né? Sim, pois é. Então, uma célula tronco, ela é uma célula, ela é real, portanto. Como célula, ela é real. Célula tronco. Mas o que é importante nela são as suas virtualidades de se transformar em outra coisa, em outra célula, segundo a demanda. Se se pede pele, porque se está precisando de pele, é uma demanda de mercado. Houve um grande incêndio, muitas pessoas foram queimadas, precisa-se de pele. A célula tronco se converte em pele, em células epiteliais. Segundo um regime de eficácia tecnológica, a tecnologia pode fazer isso, a ciência pode fazer isso. Se não pudesse, as pessoas iam morrer, né, de 90% do corpo, queimaduras de terceiro grau. Foram salvas pela eficácia tecnológica que permite que células, que são virtualmente qualquer célula, se transformem numa certa célula. Então, essa dimensão prodigiosamente positiva do mundo em que nós vivemos, dá a esse mundo, tende a dar a esse mundo uma consistência que é determinada pela eficácia, de onde a verdade está excluída. A verdade vai até um determinado ponto, quer dizer, a ciência precisa conhecer a dinâmica celular para poder produzir essa possibilidade. O resto é com a tecnologia, é com as tecnologias que estão visando um objetivo extracientífico, um objetivo tecnológico eficaz para resolver algum problema social, seja lá o que for. O que é tudo muito bom, né? E não é para ser reativo, ressentido, reacionário em relação a isso. A questão só, e não é pouca, é que desde as
duas últimas décadas do século XX, os chamados pós-modernos, o nome podia ser outro, para garantirem a qualidade de eficácia, vamos ainda usar a palavra teórica, das suas afirmações peremptórias, porque eles não podiam ir brigar pela verdade, já que eles diziam que verdade não há mais, as suas afirmações peremptórias, que pretendiam ser uma descrição do mundo tal qual ele é. Baudrillard dizia isso. Eu não queria, ele não era um pós-moderno de convicção, né? Eu fiz meu pós-doutorado com ele, mas posso dizer isso por observação intersubjetiva. Não era. Agora dizia, mas as coisas se passaram assim. Então é assim que eu lido com elas. Posso imaginar lá Baudrillard escrevendo aquele ensaio que eu uso tanto, né, a precessão dos simulacros, e sofrendo com aquilo. Puxa, eu tenho que dizer agora que o real acabou, que não há mais referência, que tudo que eu estou dizendo aqui não corresponde a nada, a não ser o que eu estou dizendo, né? Que não há mais representação, que as imagens não são mais imagem de alguma coisa, o mapa não é mais mapa de um território, porque não há mais território, só há mapa. Então o mapa também não é mais um mapa, porque mapa é o que representa um território, o mapa é uma imagem de si, que se troca por outras imagens. É essa gramática da troca de imagens que constitui o que eu, Baudrillard, vou chamar de hiperreal, e os outros chamam de virtual. Chamo de hiperreal. Aí só tem imagem, circulação. Ele diz, o hiperreal é como se fosse um real desprovido de atmosfera, onde não se respira. Posso imaginar o sofrimento dele escrevendo isso, mas era como as coisas tinham se passado, o que ele podia fazer. Então, nesse momento pós-moderno, ainda há uma espécie de flutuação, de talvez nostalgia, ele fala em nostalgia, a nostalgia do real, que só pode se encenar de vez em quando, um real que de vez em quando aparece sob as formas detournées, as formas desviadas do seu próprio desaparecimento. Ele era um belo escritor, né? Então às vezes até é difícil de entender por causa disso. Tinha ali, né, uma inquietação, talvez, não no Pierre Lévy, que foi um dos grandes exemplos dos pós-modernos, eu ia dizer dos pensadores pós-modernos, mas aí estou, e penso que não é arbitrariamente que eu estou fazendo isso, retirando dele a qualidade de pensador, porque ele se encantou com as redes e com os virtuais e disse, pronto, aqui tem uma nova democracia, tem um novo modo de pensar, né? Tudo pelas redes. Aí não tinha por que pôr em questão o sofrimento noturno ali do Baudrillard, que eu estou inventando. Em Pierre Lévy não há, mas se pode perceber em outros pós-modernos que, por exemplo, vieram da filosofia da ciência, em que a questão da verdade ainda está, embora a ciência não a trate como a filosofia a tratou, essencialistamente, trate operatoriamente, etc., como Michel Serres, por exemplo. É um pós-moderno, mas não é um Pierre Lévy. Não é um Baudrillard também, né? É mais alegre do que o Baudrillard. Mas enfim, ali no final do século XX, produziu-se, Foucault talvez gostasse de dizer, um acontecimento na ordem do saber. Produziu-se um acontecimento na ordem do saber, que foi a emergência desse modelo em que a melhor qualidade do real é sua virtualidade, não é sua realidade, seja isso o que for,
Portanto, não é sua verdade, mas sua eficácia. O real, a realidade, não se apresenta sob formas que pedem para ser decifradas, quer dizer, que pedem para ser representadas por um sujeito. Essa ideia de sujeito voa também, crise da representação vai junto, né? Ou o sujeito vai junto com a crise da representação. O que há são simulações e simulacros. Os simulacros simulam um real, se real houvesse, e é o que está ali no prefixo símulo. É um radical, na verdade, como em similitude, semelhança, verossimilhança. Tem que poder convencer, senão não se compra. Então, um simulacro é a tese do Baudrillard, a precessão do simulacro. Os simulacros precedem o real. Quer dizer, real é aquilo que um simulacro simula e que depois se consome. É isso que está nas redes, e que está nos Instagrams, etc. São simulacros de pessoas no máximo da sua vida alegre e bem realizada, e de grande sucesso, etc. Aí a pessoa desliga aquilo e vai chorar, né? Eventualmente. Bom, mas tinha ali uma inquietação. Eu sinto assim. Não sei se eu fui contemporâneo desse pessoal, né? Então, sinto assim. Mas em 2016, quando o dicionário de Oxford, vou dizer de novo isso aqui, mas é muito importante, quando o dicionário de Oxford atribuiu àquele ano, ele faz isso todo ano, a palavra, a locução pós-verdade, e definiu, é um dicionário, esse verbete, como aquela situação em que, quando se precisa tomar uma decisão, os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Qualquer outra opinião. Os fatos objetivos são da ordem da opinião. Quase que eu estou ouvindo de novo a discussão dos sofistas do século V defendendo a opinião com os filósofos do século IV defendendo a verdade e dizendo que da opinião não se gera verdade nenhuma, né? Os fatos objetivos, que seriam assim o suprassumo da verdade, depois de um longo percurso em que finalmente a ciência veio a prevalecer, e fato objetivo pode ser descrito na sua estrutura, desmontado, experimentado, repetidamente, dá sempre o mesmo resultado, portanto é verdade, né? Vira opinião. Então eu estou tomando essa locução pós-verdade para dizer que ela não caracteriza o ano de 2016, ela caracteriza a nossa época. Essa época pode ter começado lá pela década de 40 das câmaras de gás e da bomba atômica, em que a eficácia começou a prevalecer sobre a verdade. As técnicas começaram a prevalecer sobre a teoria. Sempre foi o contrário, desde Aristóteles. Aristóteles perguntou isso: o que é mais importante, a filosofia teórica ou a filosofia prática? A filosofia teórica, porque ela lida com um valor absoluto, que é a verdade, um outro valor absoluto, que é o bem. Enquanto a filosofia prática, a ética, a política, a poética, a retórica, o direito, a legislação, lidam com um valor relativo, que é o ajustamento social, cultural, ou seja, a justiça, entendida em sentido grego, que é, nesses termos, menor do que a verdade e o bem. Santo Tomás, século XIII, portanto 17 séculos depois, aristotélico que era, perguntou de novo, em termos cristãos agora, né? O que é mais importante, o que é que prevalece? A vida contemplativa ou a vida ativa? Isso é a vida contemplativa. Por quê? Porque está voltada para Deus. Os monges que levam a vida contemplativa
olham para Deus e rezam pela humanidade, que não está olhando para Deus porque está imersa na vida ativa, que é muito importante, produz coisas, produz guerras também, mas produz coisas, produz alimentos, produz, enfim, é importante, sem dúvida, senão a pergunta nem faria sentido, mas a que prevalece é a vida ativa. E depois, o que é que prevalece, a ciência ou a técnica? A ciência, naturalmente, porque a ciência produz a verdade, a técnica a aplica. Sem a verdade científica, a aplicação técnica dessa verdade em resultados úteis, não é nem que não se justifique, não encontra ar, não há, não existe. No momento em que se fez uma reunião, essa reunião é real, tem um filme, eu não me lembro o título do filme, sobre isso, que é para encontrar o que eles chamaram lá, os alemães, a solução final. Então havia a questão judaica, que é simplesmente, há judeus, não, essa era a questão judaica, e é preciso acabar com eles. É uma questão, é uma conta de subtração, ela tem que dar zero no final, tu pode deixar resto. Então aquela reunião só acabaria quando fosse encontrada a solução. De novo, é um resultado zero. Essa reunião existiu, nós sabemos, porque apesar da ordem de destruir todas as atas relativas a ela, alguém que devia ter um espírito de colecionador, guardou a sua, e muito tempo depois se pôde então reconstituir essa reunião e ver as diversas soluções que foram dadas. Tiro na cabeça de cada, não pode, porque vai tirar a munição da frente leste, porque agora a União Soviética entrou na guerra, nós precisamos não diminuir, mas aumentar a produção de balas. Então, os casamentos interétnicos, mas não dá, porque só na segunda geração, ou na terceira geração é que vai limpar a raça. Então essa não serve, foi a proposta pelos juristas que estavam lá, né? Isso não serve. Até que chegaram a essa solução muito simples. Os matemáticos usam a palavra elegante. Elegante é aquela solução muito simples que resolve o problema, né? Que dá conta do problema, que foi aquela barata cápsula de zircônio que, posta numa câmara onde as pessoas entram achando que vão tomar banho, as mata às centenas. Pronto, acabou a reunião, o problema estava resolvido. Nesse momento, a técnica pelo menos veio empatar com a ciência, mas a tendência ali era de que a técnica fosse tomando progressivamente, e foi o que se fez, suponho eu, né? Proponho eu, ao longo do resto do século XX, a técnica subindo como corpo do novo paradigma da eficácia, e a ciência decaindo da posição que ela tinha assumido no século XIX, quando depois de 3, 4 séculos do Renascimento em diante, de disputa sobre quem tem mais direito de dizer a verdade, é a filosofia ou é a ciência? Ou é a moral, falo do que deve ser direito, ou é a arte que representa em 3 dimensões, né? Foi a arte renascentista, a grande invenção da perspectiva, da linha de fundo e tal. E progressivamente veio a ciência ganhando, porque a ciência experimenta, ela prova, ela demonstra, não logicamente, ela demonstra experimentalmente, né, que o que ela diz é verdade. Claro, a natureza da verdade vai mudando aí, né? O que significa verdade? No século XIX ela tomou o trono da verdade e tentou excluir a filosofia, quase conseguiu, e certamente excluiu a arte, a moral, a religião, o direito, não como discurso, mas como discursos com pretensão legítima a dizer a verdade, deixaram de ser, né? Hegel fez esse trabalho muito bem feito, e Nietzsche meteu o pé na jaca, chutou o pau da barraca. Bom, então lá o meio do século XX recebe isso,
Mas aí a disputa é entre ciência e técnica, e a técnica vai assumindo um protagonismo que a ciência vê e se converte à técnica. Então a tecnociência, a tecno-logia, tem dois radicais aqui, tecne, a produção, e logos, saber, e o saber fazer, o know-how, em que o know-how manda. Então esse hífen aí está só para dizer que tem uma tensão aqui, tecnologia, tem uma tensão aqui, mas a linha forte, quando aparece um paradigma novo, o paradigma emergente, depois de uma flutuação paradigmática por um tempo, o paradigma emergente acaba levando a melhor. É por isso que ele aparece, porque o paradigma normal, chamado, que vinha dando muito certo até então, de repente começa a falhar. Melhor no final, porque como a gente está gravando, depois que desligar. Então, essa conversão tecnológica, essa conversão tecnocientífica, uma ciência tecno, que aparece muito bem num outro filme, que é um documentário que me arrepia toda vez que eu vejo, só tem em inglês, e eu não sei se está ainda disponível, estava na Netflix, eu acho, que se chama Particles Fever, febre das partículas, que é um grande experimento tecnológico no grande acelerador de partículas, acelerador de hadrons, que é o do Centro de Pesquisa Atômicas da Europa, o CERN, que é imenso, passa por baixo da Suíça e invade a fronteira da França. Ali se fez o experimento de lançar partículas e acelerá-las a uma velocidade próxima da velocidade da luz, para ver se uma partícula que na década de 60, isso foi feito em 2013, esse experimento, que na década de 60 do século XX, um físico teórico, Higgs, tinha postulado a existência dessa partícula, que era um bóson, e aí já é divisão de divisão de divisão do átomo, que há muito tempo deixou de ser o indivisível, né? A partícula mínima da matéria, tem um montão de subdivisões, leptons, hadrons, quarks, etc. Era um hadron, uma partícula, era um bóson, que levou o nome de seu postulador, Higgs, o bóson de Higgs, que também foi chamada a partícula Deus, a partícula de Deus, porque a tese era, se ela não tivesse existido lá no início do universo, aí a forma padrão, hoje muito criticada, do Big Bang, ainda estava valendo, então houve um início absoluto do universo. Se naquele momento não tivesse havido esse bóson, a matéria não se teria estabilizado e não haveria universo. A antimatéria teria sempre predominado sobre a matéria, porque era isso que acontecia antes. Postulação teórica. Quando houve a possibilidade de fazer um experimento para decidir tecnologicamente, ninguém nunca viu o bóson de Higgs, né? Mas tecnologicamente pôde-se determinar que, definindo-se a existência dessa e daquela maneira, que era estatística e técnica, tinha a ver com os computadores e seus cálculos, o bóson de Higgs existia ou não existia. Disso estava pendurada a vida de dezenas, centenas de físicos teóricos que tinham apostado que sim ou apostado que não, durante toda a sua obra, 40 anos, né? Desde lá da década de 60 de Higgs. O resultado é contestável, porque tinha uma linha acima da qual, a linha estatística, acima da qual sim existia, abaixo da qual não existia. E existia significaria também que todas as leis físicas estão no nosso universo. Não existiu significaria também
Todas as leis físicas não estão no nosso universo, portanto, pode haver vários universos, multiversos. Deu no meio. Deu no meio. E daí eles deduziram que sim, existe. Que não existe. Eles não podiam dizer que não existe. Deduziram daí que existe. Totalmente, uma decisão tecnológica. Mas o físico, teórico, estava ali, o Higgs, velhinho, chorou, foi uma festa. Vocês devem ver, se conseguirem encontrar, é fabuloso, porque é um documentário em tempo real. Quer dizer, aquilo podia ser uma catástrofe. Inclusive, havia quem previsse que poderiam se produzir ali simuladamente, porque aquelas partículas em movimento próximo ao movimento da luz eram um simulacro dos primeiros milissegundos do universo, mas que elas podiam gerar um buraco negro que engoliria todo o universo. Havia quem pensasse isso. Então uma grande catástrofe podia se produzir ali e nós não teríamos visto esse filme. Não se produziu, graças a Deus, e não se produziria, sabe-se, né? Mas havia quem apostasse nessa possibilidade. Bom, então esse é um momento em que é a tecnologia que decide da verdade de uma postulação teórica abstrata, que não tem correspondência real enquanto não for demonstrada tecnologicamente. Mas é que ela não é demonstrada, ela é criada. As condições são criadas pelo cérebro. Não houvesse essas condições, essa hipótese continuaria uma hipótese. Então, essa conjuntura, eu vou voltar mais devagar sobre cada ponto dela, mas essa conjuntura que é a nossa, é que me faz pensar e provisoriamente acreditar, e acreditar não porque me parece uma boa hipótese teórica que eu vou desenvolver nos meus estudos, vou publicar, e as pessoas vão ler, vão citar, não, é uma hipótese teórica, evidentemente, mas que tem para mim um caráter imediatamente existencial, que é o de que nós, como eu disse na aula passada, que nós possamos estar sofrendo, não ponho nenhum caráter muito negativo nessa palavra sofrendo, não, uma passagem a outra civilização. Que civilização? Não sei, obviamente. Será uma que radicalize essa dimensão da eficácia e do consumo para tudo, porque já alcançou, essa dimensão já alcançou os mais diversos rincões. Ela está no amor, por exemplo. Para nós é uma coisa profundamente humana, personalíssima e corporal, e que já está atravessada pelas simulações, pelos simulacros do amor virtual, do sexo virtual, e dá consequências, se é que a gente pode considerar isso consequências, mas vamos botar assim vagamente, consequências como, por exemplo, nas diversas modulações de gêneros, né? O gênero assexuado, desamoroso no sentido, ou poliamor, enfim, uma série de coisas que estão talvez na dimensão do uso do corpo de outras pessoas, o uso do corpo, em que o desejo se resolve no prazer, num prazer difuso, uma espécie de, e eu já ouvi isso, né? Não, esse negócio de amor, e sobretudo a relação entre amor e sexo, pelo amor de Deus, não venha com isso que é antiquíssimo e romântico, né? Essa coisa de amor, não sei o que, está overrated.
valorizada demais. Não é assim. Não é assim que as coisas se passam. Esse negócio de namorar, noivar, casar e tal, não, a gente fica e desfica, sem compromisso. Então, poderia ser isso, essa nova civilização. Mas, por outro lado, esses fatos sociais, culturais, né, que eu estou me referindo, se produzem na nossa cultura. Nós convivemos com eles. Podem ser a forma limite da nossa cultura, da nossa civilização ocidental, greco-romano, judaico-cristã, só essa, já é muito para a gente dar conta, né? Podem ser assim, as formas limite dessa civilização, mas que ainda lhe pertencem. Então, a civilização futura, que está em advento, não sei, ela tem para nós uma qualidade talvez distópica, pós-apocalíptica, né? Como se um tsunami fosse se produzir, liquidando tudo. O que vem depois, não sei. Nós não vamos estar lá. Nós, entenda-se, os retardatários, amantes de uma civilização que se qualificou pelo amor à verdade e ao real a que essa verdade corresponde, ou com o qual se anovela ou se opõe, ama e desama, enfim, o que tem sido durante 26 séculos a nossa civilização. Digo de novo, judaico, latino, greco, latino, judaico, cristã. Os chineses tiveram sua civilização, tem. Os hindus, os egípcios, os sumérios, ali na Mesopotâmia, sumérios e acádios, assírios e caldeus, ali começou a civilização, segundo se diz. A cidade mais antiga é ali que está Ur, na Caldeia. A cidade mais antiga que ainda existe é Jericó, na Palestina. Civilização bem anterior à grega, à romana, depois se misturaram por efeito de guerra e assunção de cultura, e a judaica, que um dia se cruzou com a grega e, bem, não vou tentar demonstrar isso aqui, mas leiam, espero que com prazer, pelo menos a introdução dos Assassinos do Sol, da minha História dos Paradigmas Filosóficos, porque na introdução essa tese está, né? Que é a de que no século I, a cultura judaica oriental, encontrando-se com a cultura grega, que também estava orientalizada, estava bizantinizada, e Bizâncio é na Turquia, se encontraram e criaram outra coisa, uma outra cultura, que é, vamos chamar uma cultura nova, século I em diante, a cultura cristã, que, no entanto, não era uma nova civilização, porque ela estava conectada com a filosofia grega, com a astronomia grega, com a astrologia greco-mesopotâmica e com o monoteísmo judaico e a forma de organização social judaica e a compreensão da justiça judaica, não romana, enfim, pertencia à mesma civilização, mas era outra cultura dentro dessa civilização. Então, amante, talvez retardatário dessa muito longa civilização, com suas diversas formações culturais, eu tenho preferências, claro, mas é uma civilização, suas diversas formações culturais. Excita-me e assusta-me a possibilidade de que nós estejamos em perda e advento, em perda de uma civilização e advento de outra, dentro da qual, se não nós, nossos filhos e netos viverão.
Às vezes a gente diz, não, as crianças hoje já nascem com chip implantado. E é verdade, são pessoas diferentes de nós. Eu estou esperando a hora em que essas pessoas vierem ser minhas alunas, porque como eu tenho a intenção de morrer em sala de aula aos 100 anos de idade, eu vou pegar essas pessoas e talvez a gente não se entenda mais. E talvez eu não tenha condições de me converter a uma linguagem que elas possam entender, nem elas têm o menor interesse de se converter à minha. É possível, é triste, mas é possível, é possível. Os japoneses, os antigos japoneses, já faz tempo, os antigos japoneses criaram uma palavra que eu já soube, da qual esqueci, para dizer neto. A palavra neto continua existindo em japonês, mas uma nova palavra para dizer neto, capaz de descrever o fato de que seus netos de manhã iam ao templo, botavam suas vestes rituais, faziam suas libações, suas orações, etc. Depois deixavam as vestes ali, impecavelmente vestidos de corretores de bolsa ocidentais, e iam jogar na bolsa. E a tradução dessa palavra era uma nova raça de seres humanos. Então, uma nova raça de seres humanos pode estar em advento. Será melhor ou pior do que a nossa? A nossa também não foi assim grande coisa, né? Mas deu grandes coisas, deu grandes coisas. Essa nova também pode dar. Então, não é nada para se temer, como se finalmente o apocalipse estivesse chegando e já nós começássemos a ouvir o tropel dos 4 cavaleiros do apocalipse, a trombeta do juízo final. Não. Mas também me parece que é prematuro desistir e ir para casa. Eu estou aposentado há 20 anos, 22 anos. Eu podia então finalmente compreender que chegou a hora de eu botar um pijama, atravessar a rua e jogar damas com os velhinhos ali do aterro, porque não dá mais para mim. Ainda dá. Enquanto der, eu vou ficar aqui tentando seduzir vocês para acompanharem. Vocês são todos mais moços que eu, então, quem sabe. William, você é, né? Mais moço que eu. William, você é mais moço que eu. Vou fazer 76 na quarta que vem. Tragam uma maçã para o professor. Mais ou menos, nós estamos parelhos. Né? Por isso que você sabe tanta coisa. Sabe coisa versa, impressionante. Então, é um ato de resistência. Então, refletir sobre a vida que nós estamos tendo num momento da nossa cultura que pode ser terminal, porque ela pode estar, esse momento, ele pode estar anunciando uma civilização cujas condições de possibilidade e exigências intrínsecas não são mais a da nossa civilização. Viver esse momento excitante e assustador que nós estamos vivendo, se é isso, se essa hipótese faz sentido. Fazer sentido acho que ela faz. Se essa hipótese vou usar descaradamente a palavra, verdadeira, se essa hipótese é verdadeira, é um privilégio, porque eu estou me referindo a uma longa civilização que pode estar acabando, cuja qualidade foi de muito diversas maneiras o amor à verdade, mas não o amor à verdade como uma abstração teórico-discursiva, o amor à verdade porque a verdade está colada no que há, nas multiplicidades do haver, mundo e vida. Essas multiplicidades, a que eu me referi lá no começo da aula e não me esqueci,
apesar das aparências, essas multiplicidades, né, do haver sempre demais, do haver tanto, gatos, ratos, sapatos, retratos e regatos, tanto, que nos assusta, que nos envolve, que nós corremos o risco de, se chegarmos perto demais, nos indiferenciarmos ali, como uma gota no oceano. Quando cai do conta-gotas, desaparece como gota. O oceano não é um coletivo de gotas, né? É uma indiferenciação massiva. A gota existe no conta-gotas, acabou, não tem mais gota. Corremos esse risco durante séculos, para não corrermos o oposto, que aliás também corremos e praticamos, que é o de tomarmos uma tamanha distância em relação a essa multiplicidade exagerada, mas sedutora ao mesmo tempo, extremamente amável. Nós queremos, nós ocidentais, queremos essas multiplicidades, tememos, mas amamos, mas tememos. E quando o temor prevaleceu, e tanto prevaleceu, e a tendência da nossa longa história foi a de que o temor prevalecesse, aí a outra posição, a de tomar distância. Nós temos essa distância aqui, eu estou vendo vocês, eu sei, vocês são a minha querida turma da pós das quartas-feiras. Mas se eu sair, como a Arlete fez agora, de costas, eu não vejo mais vocês, eu perdi vocês. E se eu quiser fazer isso, por medo de me perder aqui dentro, se de repente eu me sentar nessa cadeira, eu deixo de ser o professor, se eu quiser fazer isso, eu estou adotando uma posição de indiferença, tão longe, tão longe. Então nós padecemos ao longo da nossa longa história desses dois riscos, desses dois perigos: o do excesso de proximidade, que pode produzir a indiferenciação, e do excesso de distância, que produz a indiferença. Eu escolho para mim, e vi que essa escolha foi feita várias vezes ao longo dessa nossa história, embora a outra talvez tenha prevalecido, a da indiferença, escolha da indiferenciação, com ressalvas, eu não quero desaparecer. Escolho o chegar muito perto, porque entendo, entre outras razões, mas vamos prestar atenção nisso, nós estamos sempre aqui e agora, né? Tudo que eu estou dizendo é por causa de aqui e agora. Se eu vier fazer uma história de alguma coisa, do real, da verdade e tal, vai ser por causa de aqui e agora, da pós-verdade, das simulações, dos simulacros, das redes, dos algoritmos, aqui e agora, a possibilidade de uma nova civilização. É nós, né? Então, nessa longa história, pode ter, não sei, vamos ver, pode ter prevalecido a indiferença sobre a indiferenciação. As duas fazem o humano se perder, porque o humano há entre o que ele não é. Humano, nós humanos, somos na medida da experiência de não sermos as pedras, os rios, os ventos, as coisas. Ethos é essa experiência de sermos entre o que não somos. Nós humanos nos definimos em cada época por um ethos próprio àquela época, que é, aliás, o que nos faz dizer aquela época. É a diferença radical aqui embaixo, no que antigamente se chamava os fundamentos, do ethos, quer dizer, da experiência de habitação do humano no mundo entre o não humano. As coisas, os deuses, os bichos, entre o que nós não somos. Isso deu um montão de problema. Mas é isso, o ethos. Então, quanto mais longe nós nos colocamos, menos
usar a palavra moderna. Ética é a nossa relação com o mundo. Mas nós podemos abandoná-lo e sacrificá-lo, e temos feito. Então eu penso sempre numa frase de Nietzsche. Tem duas frases de Nietzsche que mais ou menos guiam a minha vida. Minha vida. Não ia dizer a minha vida teórica, filosófica. Não, minha vida também. Vida assim, fora da sala de aula ou da minha biblioteca. Uma é: o deserto cresce. Ai de quem carrega em si um deserto. Ora, a posição da indiferença põe uma distância tamanha entre nós e o que nós não somos, todas as multiplicidades do mundo, que talvez apareça lá na linha do horizonte como um vago borrão. Entre nós é um deserto. O deserto cresce quanto mais nós nos afastemos do mundo por medo dele e nos encastelemos na nossa mente, por exemplo. Eu vejo Descartes fazendo isso no começo do moderno. Coitado, vai ter que fazer uma ressalva. Se eu passar por ele, eu vou fazer essa ressalva. Mas vejo Berkeley, mesma época, século XVII, fazendo isso, quando ele disse, de novo vou citar Berkeley, mas é uma frase extraordinária, quando ele disse: eu vou elaborar a minha filosofia sem levar em conta a hipótese de um real externo a ela, porque a sua materialidade me é embaraçosa. Olhem a distância diante do que ele não é, em que esse bispo, ele era bispo, ele tinha que respeitar as coisas, né, criadas por Deus, em que ele se colocou? Um deserto, vamos chamá-lo o deserto Berkeley, pronto, dá uma certa dignidade a Berkeley. Então, a atitude da indiferença é uma atitude desertificadora, essa eu não quero. É uma atitude hiper, mega, transplus, apolínea. Nietzsche, fim do século XIX, para tentar entender a história do que ele chamou de decadência até o fundo do poço, que era a sua época, e que ele caracterizava na figura do burguês alemão comedor de salsicha e bebedor de cerveja. Para entender que se tenha chegado tão no fundo do poço, ele foi buscar lá no século VI a.C. a grande experiência inaugural da nossa cultura, digo agora, da nossa civilização, que foi a do transbordamento da força vital, da energia vital. Esse transbordamento é doloroso, ele diz, e se consolidou, se consubstancializou na experiência grega da tragédia, na experiência trágica. Então, essas peças de teatro que nós chamamos as tragédias foram, para Nietzsche, uma experiência macrocultural de vivermos no excesso das possibilidades da existência. A esse excesso ele associou um deus do panteão grego, Dionísio. Daí a ideia de Dionisíaco, fulano é Dionisíaco, vive bêbado, tá? Porque Dionísio era o mesmo Baco dos romanos, era o deus do vinho, da embriaguez, da sexualidade. Daí vem bacante, bacanal. Bom, morre-se desse excesso, em paralelo àquela indiferenciação que eu falei há pouco, né? Então, há um contraponto a Dionísio no pensamento de Nietzsche. Está no Nascimento da Tragédia, o primeiro livro dele, mas está disseminado depois. Esse contraponto é um outro deus do panteão grego, Apolo. Apolo é o Sol, outro nome de Apolo é Hélio, onde heliocentrismo e tal. Apolo é o Sol, é aquele que depois da noite orgiástica de Dionísio vem esclarecer tudo, mostra quem é quem fez o quê.
iluminando, individua, separa e classifica. É severo. Então, eu posso dizer agora, Apolo está para o deserto, como Dionísio está para a dissolução no oceano. Dionísio é oceânico, Apolo é desértico. Estou escolhendo Dionísio. É claro que tem que haver essa complementaridade, essa tensão. Mas como depois a cultura ocidental rompeu essa tensão, aqui tem uma tensão, né? Uma hipertensão. Ninguém prevalece sobre ninguém aqui. Até na interpretação de Nietzsche, até Sócrates. Sócrates é o inimigo. Sócrates dissociou e fez Apolo prevalecer sobre Dionísio. A força da razão, da clareza, do conhecimento. Sobre o que sobra? O corpo, as paixões, os desejos. Isso que a filosofia pôs sempre para fora. Eu estou propondo que nós desejemos o mundo e as suas multiplicidades. Entremos de corpo desejante nesse mar, para que o deserto não cresça. Tem um risco aí, um risco mortal, de morrermos afogados. Tem um risco mortal. Nós estamos admitindo, estaremos, se seguirmos essa rota no pensamento, quiçá na vida, estamos nos arriscando a contrair a doença do caos. Os sofistas disseram, século V a.C., o que há aí fora, essas tais multiplicidades, etc., tudo isso é caos. E se no caos não há ordem, não há verdade. Não é possível dizer do caos a sua verdade, porque a verdade é indizível onde não há ordem, a verdade ordena. Como se a verdade fosse alguma coisa de Apolíneo, para continuar em termos nietzschianos. Mas Nietzsche tem também a segunda frase, que me regula, eu fico assim meio para baixo, com a filosofia. Eu me lembro dessa de Nietzsche, das duas, né? A segunda é preciso trazer ainda um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Pronto, arrepiei. Uma estrela que dança é o máximo de potência. Pôr-se debaixo da estrela, as estrelas sideram, pôr-se debaixo da estrela, estar siderado, diz quando o sujeito está no máximo da excitação, de uma descoberta, de uma amorosidade, de uma tensão sexual, do que for, está siderado por essa mulher, alguma coisa assim, né? Pôr-se debaixo da força da estrela é o máximo de potência da vida, mas só se põe debaixo da força da estrela quem ainda traz dentro de si um caos. Quem está inteiramente pacificado pela distância, pela indiferença, esse vive no deserto. Então, organizar as duas coisas. Diante desse microesquema, né, dá para entender, eu suponho, o que é que eu quero dizer quando digo que a possibilidade de se estar gerando uma nova civilização, caracterizada pelo contrário do que caracterizou a nossa, a saber, caracterizada pelo desamor à verdade e a desvalia do real, seja lá o que for agora, verdade e real. Estamos falando do primeiro quarto do século XXI, não estamos falando do século IV a.C., quando a grande filosofia apareceu, de Platão, Aristóteles, ou antes, lá no século VI, dos pré-socráticos, de Heráclito, de Parmênides, vamos falar deles. Por que eu digo que isso me toca existencialmente? Porque se está mais do que falando, no deserto e na estrela. Na paz dos túmulos e na sideração do caos.
isso me toca inteiramente. O que eu gostaria de trazer para cá, como para os outros lugares onde eu falo, quando escrevo, é que isso não é uma idiosincrasia, uma coisa personalíssima que eu que vá então resolver num divã de analista, né? Eu penso que a filosofia da nossa época, depois de longa experimentação em que a filosofia foi magnificamente uma sucessão de grandes sistemas de conhecimento, de pensamento, depois de que no século XIX, possivelmente, Hegel, provavelmente, tenha elaborado o último grande sistema, o primeiro foi no século IV, Aristóteles, Platão um pouco antes dele, mas Aristóteles fez o sistemão. Então nós estamos falando de 23 séculos de experiência de que pensar é formular sistemas fechados. Tudo cabe dentro dele, do sistema, mas nada que seja caos, nada que seja a existência real que se arrisca, que morre. Viver entre as multiplicidades e não morrer delas, né? Que é um ethos. Isso não cabe no sistema, isso quebra o sistema, como um vírus que entra no laboratório se a janela é quebrada. Pronto, cessa o experimento porque foi contaminado. Os sistemas não se deixam contaminar, eles são fechados. Vírgula 00. Não tem resto, não tem sobra, não tem rabo, não tem brecha. 23 séculos dessa grande experiência, com exceções, evidente, louváveis, porque difíceis, mas foi o dominante. E na nossa época, à beira do maior risco e perigo, do abismo, né, dizer assim, ou a filosofia cola na vida, essa da demasia, do corpo, dos desejos, dos prazeres, da embriaguez, essa dionisíaca, e cola nela, resgatando dessa demasia o seu pensável, que teria, portanto, de início uma natureza não conceitual. O pensável teria de início uma natureza experiencial, de experiência de si e de tudo mais, portanto, uma experiência ética e política, a ser, na medida do possível e até onde possível, convertida em reflexão não sistêmica, porque o sistema mata, não sistêmica, talvez até não conceitual, usar palavras, não usar conceitos, palavras que pensem, palavras que envelhecem, que sofrem, que ficam sujas, onde de vez em quando é preciso passar um óleo de peroba, uma coisa qualquer, para elas voltarem a brilhar, palavras que têm séculos, mas que a gente deforma, deturpa, usa em sentidos diferentes, palavras que têm vida. Os conceitos são fixos, eles matam. Muito bons para a ciência e tal, estou falando de filosofia. Então, ou bem a filosofia cola na explosão de vida e reflete nesse sentido que eu acabei de falar, enquanto vivemos, refletir o que vivemos e sobre o que vivemos, ou a filosofia faz isso, ou quem diz que não há mais filosofia não estará tão errado assim. Talvez a música e a poesia deem mais conta do que é a realidade, sua verdade, do que a filosofia, se ela continuar se comportando de uma maneira mais ou menos estritamente
teórica, nada contra a teoria, pelo amor de Deus, estou fazendo teoria aqui, né? Mas a teoria antes de qualquer coisa, estou fazendo aqui um quase plágio do lindo verso de Mallarmé, né? De la musique avant toute chose, a música antes de qualquer coisa. A teoria antes de qualquer coisa, não. Isso já fizemos, foi magnífico, é como construir uma catedral, os grandes sistemas de pensamento. Mas agora nós temos que estar mais na planície em que vivemos e refletir enquanto vivemos, porque vivemos o que vivemos. E conseguimos fazer com isso algo que seja comunicável, que tenha uma natureza poética, quer dizer, criadora. Poiesia é a criação, né? Criadora, próxima da poesia, que possa ser comunicada e que contagie, não que possa ser conhecida e convença pela boa demonstração. Não vou nem dizer se eu pudesse fazer isso, que bom que seria. Não, não seria bom. E isso põe a questão do que vale a filosofia hoje. Eu estou fazendo uma proposta para vocês, que é uma proposta filosófica. Eu estou propondo a vocês pensar real e verdade. Não há nada, inclusive, com essa formulação assim, seca, não há nada mais clássico, mais hiperclássico, mais aristotélico, e é por isso que eu vou puxar Aristóteles. Mas vou lá nos pré-socráticos também, 2 séculos antes. Aqueles que no século IV Aristóteles disse, não, esses não são filósofos. Vou lá também. E vou lá com muito prazer, espero que o mesmo prazer vocês tenham. Definido assim, quer dizer, não é nem uma definição ainda, uma nomeação, nomeada assim, a questão desse curso é a questão das relações entre verdade e real. Bom, mas o que não foi relação entre verdade e real na história da filosofia inteira, pelo menos desde o século IV, quando a filosofia se estabeleceu como disciplina mesmo? Ela tratou do real e da verdade o tempo inteiro. O que é uma ontologia e como é que se conhece aquilo que é, como é que se sabe a verdade. Isso é filosofia o tempo inteiro. E, no entanto, eu estou dizendo, nesse momento é fundamental pensar as relações entre verdade e real. Por quê? Porque deixaram de ser pensadas. Essas relações deixaram de ser pensadas. A verdade perdeu seu encanto, no sentido de ser uma manifestação ética. Voltando a isso, eu falei há pouco, não é? A experiência humana de estarmos no mundo não humano, de estarmos, portanto, entre o que nós não somos e de querermos para nós o que não somos, essa experiência ética, esse ethos epocal, caracteriza uma época, vamos dizer, a Idade Média, teve um determinado ethos, onde Deus estava presente. É um ethos, uma experiência de estar o homem, assim se dizia, entre o que o homem não é, sendo tudo criatura, porque Deus criou tudo, mas nos criou diferente de todo o resto. Ele nos criou com intelecto igual a ele, não igual. Como ele, que é puro intelecto, é. É um ethos. E os outros etoi, eu não vou ficar fazendo uma história rapidinha dele, mas o ethos é difícil aqui, eu nunca encontro essa palavra, não é que expressa, manifesta, aí eu acabo dizendo que sacarrolha-se desse ethos alguns sacarrolham-se, sistemas de linguagem
não se fala igual em todos os tempos, em todas as épocas. Isso Foucault viu muito bem quando tratou de discurso e disse, não sei se foi Foucault, não sei se esse exemplo é meu, já faz tanto tempo, um monge lá na Idade Média que dissesse Deus não existe, estava dizendo a mesma frase que Nietzsche, Deus está morto. Não, um monge que dissesse Deus está morto, estaria dizendo a mesma frase de Nietzsche, mas não estaria dizendo a mesma coisa. O sistema de linguagem, vamos ficar então, já que o exemplo é da Idade Média, o sistema de linguagem medieval decorre do ethos cristão, em que a criação é determinante e que não diz nada a Nietzsche. Então, sistemas de linguagem sacarrolham-se dessa experiência fundamental ética. E os sistemas de linguagem produzem e são recolhidos por regimes de verdade. Pensando nessa tridimensão, quando eu digo nós precisamos pensar a verdade e o real, eu estou implicadamente dizendo que tem um bom tempo já que não se pensa o real e pensa-se a verdade numa dimensão tal em que não pensar o real não seja um problema para a verdade. Dou só um exemplo, porque ele é bem evidente e muito conhecido por nós. Quando Descartes, tanto a cabeça pensante inicial do moderno filosófico, né, determinou que todo o real externo a ele, que lhe chega só pelos sentidos, é externo a ele, lá não tem intelecção, lhe chega pelos sentidos, e os sentidos enganam, ele tem que duvidar metodicamente, sem fresta, ele tem que duvidar de todo o real externo a ele, o que vem pelos sentidos, o que se elabora nos sonhos, o que Deus poderia garantir, mas Deus também pode estar nos enganando. Aí ele cria a figura do gênio maligno, porque era esperto, né? Dizer que Deus engana. Mas foi daí, da dúvida dos sentidos até a admissão de que Deus pode me enganar, inclusive quando eu suponho. Eu acreditava saber, quando eu suponho que um quadrilátero tem sempre 4 lados e 3 mais 2 sempre dá 5. Pode não ser verdade, eu posso estar sendo enganado nesse momento também. E como é que ele sai da dúvida? Com a única certeza, indubitável, é que se eu posso ser enganado, eu sou. E como o engano é algo que se dá na dimensão do pensamento, eu sou porque penso. E sou enquanto pensar, quando deixar de pensar, deixo de ser. E isso é que inaugura a filosofia do sujeito, que é a filosofia, é o núcleo, é o coração, o caroço da filosofia moderna por excelência, e que nós vivemos, de certa forma, até hoje, quando se fala em crise do sujeito. Por que crise do sujeito? Porque o sujeito foi central, menos 4 séculos, 17, 18, 19, 20, dos nossos últimos tempos, 26 séculos, 4 é pouco, mas enfim, né? Desse nosso passado mais imediato. Então, Descartes, e do outro lado da Mancha, na mesma época, o famoso, já agora famoso para nós, Berkeley, alienaram o real. Alienaram o real. E, no entanto, continuaram a pensar a verdade. Mas agora a verdade é alguma coisa da mente, para Descartes, as famosas ideias inatas, nós nascemos com elas. Elas são confusas. O método permite que nós as tornemos claras e distintas. E aí estabeleçamos discursos. E aí no discurso, segundo as ordens de método, nós podemos determinar o que é verdadeiro e o que é falso, e produzir a verdade. Coisa semelhante, embora sem as ideias inatas, ali os empiristas ingleses, na mesma época, estavam fazendo.
também no final das contas é na mente, não estavam lá desde sempre, mas vão para lá, é na mente que, sob a forma de discursos, as ideias se encadeiam e o método vai nos mostrar se são verdadeiras ou falsas. Pronto, é aí. Então, não é que a verdade se torne subjetiva, mas a verdade se torna uma produção do sujeito, uma produção, vamos chamar de objetiva, metodicamente construída do sujeito. O real caiu fora. Então houve um momento não tão longe assim em que real e verdade se cindiram em benefício da verdade cada vez mais tomada como verdade objetiva, que é a da ciência. Por isso é que a ciência acabou ganhando essa corrida entre o século XVII e o século XIX, que é a da ciência, que deixa fora tudo que seja qualitativo. As paixões, por exemplo. Spinoza, no mesmo século XVII, não se deixou levar por isso. Ele foi o grande opositor de Descartes, foi o grande crítico de Descartes. Ele usou as paixões alegres, as paixões tristes, os bons encontros, os maus encontros, mas quando morreu já não era mais conhecido. Ele foi recuperado no século XX, por alguém como Deleuze, por exemplo. Como eu disse, sempre houve exceções, poucas, mas valiosíssimas para nós hoje. Os estoicos, lá no século III, II, I, os estoicos epicuristas, antes de Cristo, ali, III, II, I, etc. Grandes exceções. Entre os cristãos, já, Santo Agostinho não fez sistema, ele se confessou, se botou para fora em praça pública. O livro dele, As Confissões, são um prodígio de reflexão sobre o que é o pensamento, como se diz, como se viveu. Bela exceção e outras. Nietzsche, evidentemente, mas está ali Spinoza no meio, houve exceções. Mas o dominante foi separar real de verdade, condenar o real como mera aparência. Essa questão da aparência esteve em toda a história da filosofia. Nesse momento, como num grande momento anterior, lá no V a.C., pelos sofistas, ganhou. Então, as aparências, o real não é senão aparência, ele não dá de si verdade. Verdade é coisa nossa, do sujeito. Nós quem somos? Sujeito. O mínimo indivisível, o átomo, sou eu. Agora, sou eu, 003-750-559-91, isso é um CPF. Eu sou eu, não é qualquer um que possa dizer eu. Sou eu. Eu é que determino que vocês também são sujeitos, porque eu digo coisas, Gabriela, e a Gabriela sorri, porque o André me fez umas perguntas, e essas coisas pertencem, aparentemente, ao pensamento. Portanto, se vocês fazem isso, provavelmente vocês também pensam, Vocês também pensam, e se pensam, são. Mais ou menos como eu sou, porque de mim eu tenho certeza. Eu faço a experiência da dúvida, portanto, do pensamento. De vocês eu não tenho certeza integral, vocês podem ser robôs. Está lá no Descartes. Vocês podem ser robôs, né? Que simulam. Simular ele não diz, mas que simulam um sujeito. Mas vou acreditar, por certas razões lá que ele deu. Então, a verdade não foi sacrificada, mas foi reduzida ao mínimo. Os corpos, as paixões, os desejos, tudo que embola pelo excesso, pela demasia, a busca da verdade, é excluído. Já tinha sido excluído lá desde o começo, desde Sócrates, mas foi excluído porque estava lá, porque estava agulhando o corpo, aguilhoava a alma que pensa. A alma, isso é Platão, esquece aquilo que sabe e que viu junto das ideias por causa do corpo.
Porque o corpo deseja, porque ele quer água, porque tem sede, quer carne, pão, porque tem fome, quer sexo, porque tem desejo, quer abrigo, porque tem frio, enfim. E a alma, que é o princípio ativo, né, do homem, do conjunto, o conjunto forma matéria, homem, corpo e alma, fica ali respondendo. E isso pode levar uma vida inteira, e nunca mais a lembrança das ideias que a alma superior, nós temos 3 almas, né? Para Platão já agora. A alma superior está na cabeça, separado do corpo pelo istmo do pescoço, ele dizia assim. A alma superior, a alma intelectiva, teve a visão das ideias antes de vir para o corpo, aí esquece. E o que a filosofia faz? Ensina a lembrar. Ali o corpo já estava posto como o inimigo, mas estava ali presente, era preciso lutar com ele. No moderno, na filosofia moderna, que tendeu por isso a um grande idealismo, a se mover no plano das ideias, agora ideias mesmo, né? No plano da pura intelecção, do inteligível, do espírito, como Hegel no século XIX exprimiu, né? Então o moderno tem uma tendência idealista porque alienou o corpo, os sentidos. Os sentidos enganam. Tudo que vem para o nosso prazer, pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, vem para o nosso prazer e desprazer, evidentemente, mas eu estou escolhendo o positivo aqui, né? Engana, vem do corpo. O corpo tem que ser alienado. Para Descartes, o corpo dele Descartes, do indivíduo Descartes, não pertencia a ele como sujeito. O que ele é, que ele tem certeza de ser, é um sujeito. Porque ele pensa, logo existe, né? O corpo não pensa. Então o corpo pertence à natureza. Pertence a esse aí fora que engana. O corpo engana. E é preciso nos abstermos dele. Então, estou citando o século XVII, que é próximo de nós. É o começo do moderno. Ali, real e verdade foram desconectados. Antes também, mas de uma maneira muito menos descarada. E vai-se indo, e passa-se pelo meu querido Nietzsche no final do século XIX, e o século XX herda uma separação entre o inteligível e o sensível que está no computador, no 0 e 1, aberto, fechado, presente, ausente, e na ideia, olhem que ideia extraordinária, de que essa máquina pode nos tornar imortais. Existe uma escola nos Estados Unidos, isso já está mais disseminado hoje, mas há algumas décadas atrás era lá o movimento estropiano ou pós-humanista, que dizia: nós somos imortais pela máquina, basta nós fazermos um upload do nosso cérebro, não é da nossa alma, no nosso cérebro, que nós conhecemos 10, 20%. Por analogia com esses 10, 20%, nós construímos o que no início chamou cérebro artificial, que hoje é o computador. Nós passamos para o computador o nosso cérebro, informação, não tem aí pensamento, informação para ser estocada, e depois podemos morrer. Nosso corpo pode morrer, porque nós continuamos ali naquela máquina. Tem filme também sobre isso, inclusive o cara quis voltar, acho até que voltou, porque ele estava ali, ele estava na máquina. Então nós herdamos essas separações, algumas discretas, umas dos estoicos, outras eu chamei há pouco de descaradas, vou manter, como as de Descartes e sobretudo de Berkeley.
E na esteira disso é que provavelmente chegamos, eu estou fazendo uma história bruta, certo? Mas nós vamos fazer uma mais lentazinha um pouco, nas próximas aulas. Nós chegamos no momento atual em que não é só que a verdade esteja desvinculada do real, é que real deixou de ser uma questão. Porque nós temos o virtual, os virtuais, nós temos as redes, nós temos o domínio tecnológico sobre o futuro, nós podemos fazer o futuro se antecipar ao presente, basta apostar. A gente vai numa bolsa de futuros e faz lá um investimento para dezembro. Outras pessoas que sabem que nós somos bons investidores vão lá e especulam nosso investimento e alavancam, como eles chamam, alavancam esse investimento. E o que acontece? É que dezembro se faz março, acontece agora. Então nós dispomos de um domínio tecnológico sobre o futuro. Isso é tão poderoso que ficar pensando no real, que precisa de passado, porque o passado é o tempo das causas, e o real se produz a partir, o real presente, aquele que nós estamos vendo, se produziu a partir de causas, porque as coisas têm causas, todas as coisas são efeitos de causas, e as causas são anteriores às coisas, portanto as causas são o passado das coisas presentes. O pensamento pós-moderno aboliu isso, é um dos sentidos de a história acabou, né? Eles tanto dizem, um dos sentidos. Então, o que significa pôr o real em questão? E o que significa agora verdade na vigência da pós-verdade, em que o que seria eminentemente verdadeiro, os fatos objetivos, por exemplo, que a ciência ganhou, né? Então os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Por isso é que se pode ser terraplanista, por exemplo, ou negacionista de vacina, que é uma questão de opinião. O que vale a verdade hoje? A pergunta é essa, o que vale a verdade hoje? Para um desses não vale nada, é uma nostalgia, uma espécie quase de depressão, né? Quem insiste nisso, um pouquinho de doença mental aí, precisa de um Rivotril, precisa de algumas coisas mais poderosas, tarja preta, né? Ora, quando eu digo que o tema desse curso é o das relações entre verdade e real, e inverto, digo que nessa relação o real é regente. Isso é porque o real há pelo menos 4 séculos, mas vamos ver que mais. O real foi excluído, a verdade ficou muito reduzida aos seus elementos quantitativos, que podem ser descritos, experimentados. Qualidades, na ordem da verdade, caem fora. Mas quem ficou no ostracismo, não vou dizer que tenha morrido, né? Mas quem ficou no ostracismo, preso, em regime fechado, nem progressão de pena, uma coisinha no tornozelo, como é que chama? Uma tornozeleira eletrônica, nem isso, né? Ficou preso lá, foi o real. Então, sim, a nossa questão é das relações entre verdade e real, mas não terá sido essa a questão da filosofia inteira o tempo inteiro. Não o tempo inteiro. 2, a questão da filosofia foi mais a questão da verdade, por isso é que ela se dirigiu a ser uma epistemologia, que modernamente ela veio a ser, do que a questão do real. Não que a questão do real tenha jamais estado fora da cogitação filosófica, ela é a primeira questão. A primeira questão, aqui os filósofos, século IV em diante, depois vamos ver que isso não é tão absoluto, mas do século IV em diante foram obrigados, mas o que é real? Eu vou falar agora de quê? Do real.
Mas o que é real? Deixou de ser evidente, já foi. Vamos ver, no século VI dos pré-socráticos. Deixou de ser. Então tem que definir real. Aí Platão diz as ideias, Aristóteles diz substância, é quase opinativo. Primeiro tem que definir o real. Para quê? Para poder conhecer. O fim de tudo, e o fim no sentido de completação como de finalidade. O fim de tudo é dizer a verdade. É saber, ter o sabor. Porque o nosso pai fundador, Sócrates, que não deixou nada escrito, de modo que é difícil fazer e conferir, né? Apo de Sócrates não tem. Mas a história que se conta é essa, que Platão conta, né, discípulo de Sócrates, é que um amigo de Sócrates teria ido ao templo do deus da sabedoria, Apolo, em Delfos, e perguntado: quem é o mais sábio dos gregos? Pergunta simples, porque tinha um negócio lá confuso. Se a pergunta for meio confusa, a resposta pode ser catastrófica. Mas a pergunta era simples: quem é o mais sábio dos gregos? E a resposta é simplíssima: é Sócrates. E o amigo foi lá e disse a Sócrates: olha, Sócrates, eu tenho a alegria, o prazer e a honra de ser amigo do mais sábio dos gregos. E quem é? Você. Eu? Não. Aí ele não disse a famosa frase: tudo que sei é que nada sei. Eu devia ter dito, vamos pôr na boca dele aqui, ficcionalmente: eu não, tudo que sei é que nada sei, porque já é uma grande sabedoria. E o que eu faço agora? Porque o Deus disse que eu sou sábio, e o Deus nem mente nem se engana. Então eu vou dedicar a minha vida toda a entender, a tentar entender. Eu não vou conseguir, porque a palavra do Deus eu não vou conseguir entender, mas a tentar entender o que Apolo poderia ter querido dizer quando disse que eu, o ignorante, sou o mais sábio dos gregos. E foi assim que se fundou a filosofia. Da ignorância que deseja encontrar em si um princípio de sabedoria, porque o Deus disse que é aí que a sabedoria mora, porque Deus sabe, Apolo sabe que Sócrates é ignorante e que Sócrates sabe que é ignorante. Isso é raro. Que Sócrates sabe que é ignorante e que ele vai buscar. Então a sabedoria como amizade, amor, filia, a sabedoria, Sofia, filosofia como filia, tu Sofia, o amor, a sabedoria, nasceu aí da ignorância de Sócrates. Então Sócrates não sabe. E é preciso saber. Quem diz que é preciso saber? Os discípulos de Sócrates. Ele provavelmente sabia que não saberia, porque é a palavra do Deus. Os seus discípulos puseram a filosofia que ele fundou com base na ignorância, indo na direção da anti-ignorância, do conhecimento verdadeiro. Então, para os filósofos de Platão em diante, o principal discípulo de Sócrates em diante, as filosofias foram à busca da verdade, e não qualquer, da verdade absoluta, a que não pode sofrer contradição, aquela em que se pode parar e dizer: pronto, encontrei, posso me aposentar ou fazer outra coisa. Então, conhecimento, não estava em Sócrates, da verdade, de quê? Do real. Então, primeiro, é preciso intuir o real. É o que a ontologia faz. Ontos é o ser, né? O que é. É o que a ontologia faz. Agora, nós queremos chegar no segundo. O segundo é: como é que se conhece? Como é que nós podemos ter certeza de que o que dizemos sobre o real é o que o real é? Ou seja, de que a verdade pertence ao real. Isso que está lá no começo se perdeu. Essa perda pode, digo eu, poderia ser lançada na conta de lucros e perdas. Perdemos essa.
prejuízo da firma, perdemos essa. Mas, no momento em que nós vivemos, se faz sentido esse diagnóstico de atualidade que eu estou fazendo, sem o qual, diagnóstico, sem a qual a atualidade, pensar é repetir esquemas. Por isso que eu disse que é um privilégio a gente pensar nesse momento aqui, porque não dá para repetir esquemas, o sistema já dá. Se isso tudo, esse diagnóstico de atualidade faz algum sentido, então nós não podemos simplesmente lançar a perda do real e da verdade, sobretudo a perda do real, que acarreta a perda da verdade, na conta de lucros e perdas como perda que não vai ser recuperada, os devedores não vão pagar. Então perda definitiva, a não ser que nós não nos importemos nada com a possibilidade, por enquanto hipotética, mas cheia de sinais por aí, de que nós estejamos mudando de civilização. É claro que nós podemos querer isso, desejar ardentemente isso, porque detestamos a civilização em que temos vivido e que é, em muitos sentidos, detestável mesmo, não é? Mas, pelo menos do ponto de vista da filosofia, da arte, e outras expressões de cultura inerentes à civilização como nós a temos vivido, não dá para abrir mão assim levianamente, seria uma leviandade. Eu não quero ser leviano, é um direito, não quero ser leviano, estou convidando vocês a também não serem. Vocês não são, eu sei que vocês não são, mas vamos dizer, se tiverem a tentação um dia, pensem um pouquinho, não vou ser até o fim do curso pelo menos, a não serem. E aí nós temos que pensar real, e pensar real na sua conexão com verdade, conexão que nós perdemos, conexão, não perdemos uma ideia de verdade, está lá em Descartes. Nietzsche massacrou as duas, o real e a verdade. Perdemos a conexão. Eu estou propondo que nós reencontremos essa conexão. Não é uma maneira de evitar que venha outra civilização, é uma maneira de nos qualificarmos para entrar nela. Nós podemos entrar por baixo, massacradamente, ou podemos entrar como interlocutores, como quem tem alguma coisa a dizer. Não, espere ainda um pouquinho, porque eu tenho umas 2 ou 3 coisas aqui, ou 2 ou uma, para dizer sobre essa civilização que está se encerrando aqui, a qual todos nós pertencemos no passado e estamos agora tendendo a não pertencer mais. Tenho umas poucas coisas a dizer, e essas poucas coisas são sobre o real e a verdade. Nesse momento nosso, nós não temos recursos para isso. Então temos que procurar no passado e no futuro, ou no passado e no presente que tende ao futuro, ou no passado e no presente que, tendendo ao futuro, também tende ao passado. O passado é quem? É Aristóteles. É Aristóteles porque ele formulou rigorosamente uma relação de real e verdade, que eu não vou retomar inocentemente. Não é possível. 24 séculos e pouco rolaram de lá para cá. Muitas coisas muito importantes aconteceram. Aristóteles está tão certo quanto errado, mas tem alguma coisa nele que eu acredito que nós precisamos puxar para nós. Mas nós estamos vivendo um momento em que puxar Aristóteles significa, ele não está presente, ele não vai resolver nossos problemas se eu quase arbitrariamente o trouxer para cá. Mas o que é que está presente? Uma visão da totalidade. Aristóteles também olhou a totalidade. O um, o um, o tudo, o todo, chamou ser, chamou um, chamou bem. Ele olhou para a totalidade também. Depois foi se perdendo. Hoje existe um modo de olhar para a totalidade, e a totalidade agora é o universo.
é tudo o que há de tudo, porque não há nada fora do universo. E quem olha para isso é a cosmologia, que é ciência. Ok, a ciência está ganhando ainda. Mas a cosmologia, ou já há quem fale em metacosmologia, e é com esses que eu estou conversando, metacosmologia, sabe, notinha de pé de página. Eu vou recuperar aqui uma ideia operatória de Althusser, que foi um brilhante filósofo marxista da segunda metade do século XX, que dizia que a verdadeira filosofia era o materialismo dialético de Marx. Quando ele chegasse, se concretizasse, todas as outras são idealistas, dizia Althusser, vão desaparecer. Mas onde está o materialismo, portanto anti-idealismo, dialético, portanto anticausalista, causa e efeito e tal, dialético de Marx? Está, a resposta dele, em estado prático na sua teoria da história, no seu materialismo histórico. É preciso desentranhar o materialismo dialético do materialismo histórico. Está lá. O marxismo filosófico está em estado prático. Acabou a nota de pé de página, voltamos aqui para o texto. E o que é que eu queria dizer? Os cosmólogos não são filósofos. Embora a metacosmologia, para mim, aqui, aliás, no ouvido, seja tão próximo da ideia de metafísica, né, que é difícil não pensar em uma coisa respondendo 20 e tantos séculos depois a outra. Então, eles não pensam no sentido reflexivo da filosofia. Eles conhecem, eles sabem. Mas quando eles dizem que a fotografia que o megatelescópio James Webb em órbita faz da explosão de uma estrela no centro de uma galáxia produzindo um quasar, isto é intrinsecamente verdadeiro. Isso é o que eles não dizem assim. Isso é intrinsecamente verdadeiro porque aquilo que pode estar sendo visto deformadamente pelo James Webb, porque o James Webb depende das suas tecnologias, das suas lentes, dos seus espelhos. Ele pode estar deformando a imagem que nós vemos, mas a coisa aconteceu porque ela aconteceu no passado, quando não estava sendo observada, quando não havia humanidade ainda. Ela efetivamente aconteceu, verdadeiramente aconteceu, ela é ontologicamente real. Então, há aquela ontologia de Aristóteles, que eu vou puxar para cá, que é filosófica, a gente precisa dela, mas que não resolve o problema, seria um anacronismo. É respondida por uma ontologia, agora, materialista. Não acredito que os cosmólogos gostem de ser tratados como ontologistas, né? Mas uma ontologia materialista do real, que é intrinsecamente verdadeiro, de modo que a verdade não sucede o real, habita-o. E é claro, nós vamos ter que fazer imensas reduções, mediações, porque quando nós falamos do universo inteiro, do cosmos, do qual nós fazemos parte, que nós somos, não é metáfora dizer que nós somos poeira de estrelas. Somos. Tudo em nós veio de explosões no interior das galáxias, sem as quais não haveria vida. Então, o universo ao qual nós pertencemos e que, no nosso nível pequeno, nós somos, do todo à parte, é necessário, vai ser necessário fazer um número indeterminado, não sei, de mediações, que eu não sei se nós vamos conseguir, mas o que vai estar regendo essas mediações
é que nós estamos partindo não de uma ideia, mas de um fato. O que há no universo há verdadeiramente. A verdade pertence ao real, e o real não pertence à observação. A observação é muito posterior. Quando James Webb está vendo aquele quasar aparecer, pode ser que ele não exista mais, porque se deu há muitos milhões de anos. Não existe mais, acabou, colapsou. No entanto, nós o estamos vendo. Essa relação de tempo e espaço também é preciosa e mediadamente corresponde a uma contração de espaço e tempo que as nossas tecnologias produzem hoje. E produzem para nós um mundo que há 50 anos atrás não existia. O mundo da simultaneidade, de tudo ao mesmo tempo agora, no mesmo lugar. Para pensar agora, os titãs e o fio. A cosmologia faz essa do cosmólogo brasileiro Mário Novello, que é com quem eu tenho conversado e lido, que eu acho que já disse na aula passada, chamei há umas décadas atrás para vir ensinar cosmologia a nós lá do IDEA sem matemática, né? Uma coisa que ele diz é: a cosmologia, ou seja, o universo que está em evolução, que tem uma história, cria suas próprias leis, que não são iguais às leis da física terrestre. Portanto, já há uma mediação que ele está fazendo entre as leis cosmológicas, às quais a física terrestre precisa responder, não é independente, e a física terrestre que tem um comportamento próprio, aqui para a nossa Terra, para a gravitação com a qual ela se passa em proximidade. Nosso sistema solar, por exemplo, nossa galáxia, Via Láctea, para ir muito longe, por aí. Então já tem mediações sendo feitas e chamadas pelo nome que nós temos que lhes dar, porque é o nome que nós usamos hoje, local e global. Tem mediações entre o global, da totalidade do universo, e o local do nosso planeta, sendo feitas pelos cosmólogos. Para nós isso é um problema filosófico, ético, político, antropológico e várias outras coisas, vamos ver, ecológico, né, que pertence às humanidades, não pertence às ciências duras, a ponta das quais é a cosmologia, mas que nós podemos nos inspirar lá para tirar alguma coisa.